Oi, gente. Pois é, o Exército está espionando em lideranças da esquerda, como Marcelo Freixo, e dizendo que ele é um forte influenciador de massas radicais. Tudo isso porque o Exército estava investigando as postagens sobre os privilégios imorais que a cúpula do Exército estava recebendo em relação a um projeto de lei do Bolsonaro querendo agradar justamente a alta cúpula do Exército e não beneficiando especialmente os praças, não é? A base do Exército que não estava sendo largamente beneficiada por esse projeto de lei. E aí nós vamos falar um pouco sobre esse relatório que lembra os tempos do SNI, não é? Do Serviço Nacional de Informação. Enfim, nós vamos analisar isso. Eu fico pensando se mas eu sou um mero professor, mas como vocês vão ver em um vídeo em breve, até os professores estão sendo alvo de algumas forças da direita, não é? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas eu que tenho um curso sobre Gramsci, será que eles vão querer me investigar também? Mais informações sobre o curso no comentário fixado, né? Em um serviço de arapongagem que lembra os tempos do antigo Serviço Nacional de Informação, SNI, né, da ditadura militar, o Centro de Comunicação Social do Exército espionou cidadãos, políticos, mídia e até mesmo grupos e associações militares durante a tramitação do projeto de lei 1645, né, que garantia um regime especial de previdência, a caserna com aposentadoria com salário integral e sem idade mínima aos membros das Forças Armadas. É um projeto de lei de mimo, de agrado à cúpula do Exército, que foi poupada pela reforma da Previdência. Né? A reforma da Previdência machucou os mais pobres, machucou bastante os mais pobres, mas os militares foram bastante protegidos, preservados. Né? O relatório tornado público nesta segunda-feira pela revista Sociedade Militar cita parlamentares como Talíria Petroni e Glauber Braga, ambos do PSOL do Rio, e classifica Marcelo Freixo, que atualmente está no PSB, como forte influenciador de massas radicais no Twitter. Ele seria, assim, uma força insidiosa. Ai, ai, esse pessoal realmente é complicado, né? Os parlamentares da bancada do Rio de Janeiro, oriundos do partido em tela, lideram a oposição ao PL e fortalecem em suas postagens a narrativa verdadeira, aí é um acréscimo meu, que afirma a posição do governo e do Ministério da Defesa em não se preocupar com os praças de baixa patente. Cabe ressaltar que o deputado Marcelo Freixo é um forte influenciador de massas radicais no Twitter e possui expressão com seus mais de 1 milhão de seguidores. Não foi verificado apoio de outros atores do PSOL que também são influentes nas redes sociais, como o deputado Samir Bonfim, o deputado David Miranda e o Guilherme Boulos, diz o relatório. Ou seja, o relatório está de olho nesses aí também, né? Diz que não checou agora, mas só em citar nominalmente mostra que está de olho, né? O relatório diz que tem como finalidade acompanhar e analisar as publicações sobre a tramitação do projeto de lei, esse aqui, que versa sobre a reestruturação da carreira dos militares, avaliando o impacto na imagem do Exército Brasileiro, e divide em 6 grupos os espionados. Sim, gente, cidadãos brasileiros que foram espionados pelo Exército. Grupos políticos, grupos cidadãos, grupo mídia, blogs de mídia, grupos militares, forças armadas, grupos militares, forças auxiliares, grupo de associação de militares, perfil de entidades agregadoras de militares da reserva. O projeto de lei que motivou essa investigação dele traz um monte de vantagens em relação aos trabalhadores em geral, tanto da iniciativa privada quanto dos servidores públicos, né? E eu falei sobre esse projeto de lei aqui, ressaltei que ele protegia muito mais a cúpula, a elite, do que os oficiais de baixa patente, como aliás é comum nesse governo Bolsonaro, né? Afinal, foram os generais que receberam a patente de marechais, vários deles receberam participaram da farra dos marechais, né? Os militares vão receber salário integral ao se aposentar. Não terão idade mínima obrigatória e vão pagar a contribuição de 10,5%, enquanto a iniciativa privada paga 7,5% e 11,68% ao INSS. Além de militares, policiais e bombeiros dos estados também se enquadram nesse tipo de aposentadoria. Apenas alguns pontos sobre regras de transição são diferentes. Esse é o acordo do Bolsonaro com os militares para tirar as Forças Armadas da reforma da Previdência proposta pelo Paulo Guedes, né, e encaminhada pelo Congresso. Né?
que teve lá uma tentativa grande de compra de votos, e vocês já estão sabendo disso, né? Dados do Tesouro Nacional mostram que os militares inativos e pensionistas são apenas 1,16% do total de aposentados, mas representam 15,4% do rombo da Previdência, ou seja, eles sugam muito dinheiro, né? Realmente tem benefícios muito grandes perto da quantidade de pessoas que são, né? Mostra que eles têm um peso proporcional muito maior no déficit da Previdência, né? Esse pessoal que preocupado com a economia devia estar preocupado em retirar os privilégios da cúpula militar, né? Que tem muitos privilégios e acumulam aposentadorias, mas não, né? Esses são os protegidos, esses são os que recebem os mimos do Bolsonaro, né? O levantamento de Lucas Borges Teixeira no portal UOL aponta que os militares representam quase 50% dos gastos da União com aposentadoria e pensões, embora seja a minoria no quadro de servidores, cerca de 31%. Dados do último relatório do acompanhamento fiscal divulgados pela Instituição Fiscal Independente do Senado Federal apontam que o governo gasta 43 bilhões em benefícios previdenciários para 300 mil militares e pensionistas. E aqui tem um relatório completo, vocês podem ir dar uma lida lá, produzido pelos militares nesse ato claro de espionagem, né? Claro ato de espionagem. O que é que eu tenho a dizer a mais sobre isso? Olha, é preocupante perceber que existem forças militares espionando cidadãos, políticos de oposição, se posicionando politicamente. Isso foge do escopo do dever constitucional das Forças Armadas. O dever constitucional das Forças Armadas não é se meter em política, não é? E é proteger a Constituição, mas parece que eles estão muito pouco interessados em fazer isso, inclusive porque essas forças que eles dizem que são influenciadores de massas radicais, em geral estão querendo fazer valer a Constituição, que não é cumprida. A Constituição, por exemplo, fala em garantir habitação para a população brasileira, causa muito defendida pelo Guilherme Boulos, e isso é visto como radicalismo, né? Se esquecem que está na Constituição. A Constituição fala em garantir o direito social, a saúde, a educação, e aí, lógico, políticos de esquerda defendem estatização progressiva do SUS, um financiamento adequado, expandir uma tributação progressiva sobre os mais ricos, sobre lucros de bancos e diminuir tributos sobre a classe trabalhadora para poder financiar um sistema de saúde forte, um sistema de saúde que faça valer o que está escrito na Constituição, mas isso muitas vezes é visto por esses setores conservadores como radicalismo, quando é algo que está anunciado na Constituição Federal. Isso diz muito de verdade. E é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Quero convidar vocês a divulgar e a se inscrever no meu curso sobre Gramsci, em que eu falo, inclusive, sobre a questão do Estado e a análise brilhante que Gramsci faz sobre o Estado e sobre disputas de hegemonia, que é uma análise extremamente útil para compreender exatamente esse momento que nós estamos vivendo. E torço para que vocês se inscrevam no curso de Gramsci, e quem não for se inscrever, divulgar em suas redes sociais e convencer pessoas a fazer, porque é muito importante para a gente conscientizar a população brasileira, conscientizar dessas disputas que estão em jogo, de disputas ideológicas, e que o Estado não é neutro, e que as instituições não são neutras, e que é fundamental para a gente entrar nessa disputa e saber em que parâmetros ela se dá. E ela tem uma enorme influência da dimensão de classe, como bem analisou Gramsci em seus trabalhos e que eu vou recuperar para o meu curso. Torço que vocês colaborem com a divulgação do curso também. Mais informações no comentário fixado. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em um outro vídeo, gente. Tchau, tchau.